Saudações, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos. Neste vídeo, iremos abordar mais um conteúdo de grande relevância da história do Brasil. Esta aula ela foi elaborada de acordo com o meu livro História do Brasil em Mapas Mentais. O link para aquisição da obra está disponível aqui na descrição do vídeo. Peço encarecidamente que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, curta o vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Eu desejo a você boa sorte e bons estudos. A Noite das Garrafadas caracterizou-se por um confronto popular, onde nós temos uma série de tensões entre os portugueses, que apoiavam Dom Pedro I, até então imperador do Brasil, e os brasileiros que faziam oposição. E esses conflitos ocorreram do dia 13 de março de 1831 ao dia 15 de março de 1831, na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império. Dentre as causas da Noite das Garrafadas, nós podemos elencar algumas questões, como a derrota do Império do Brasil na Guerra da Cisplatina, a crise econômica que o Brasil passava no período, a violência empreendida por Dom Pedro I para reprimir a oposição e as revoltas decorrentes do autoritarismo de Dom Pedro I. Esses quatro fatores levaram ao desgaste político de Dom Pedro I, principalmente por parte dos nativistas e dos liberais brasileiros. Dentre eles, podemos destacar principalmente a figura do jornalista Líbero Badaró, que era um jornalista paulista, partidário das ideias liberais, que foi assassinado no dia 20 de novembro de 1830, o que gerou uma série de protestos e insatisfações contra o governo imperial. Paralelamente a isso, Dom Pedro ele interveio na sucessão portuguesa, por conta que em 1826 Dom Pedro I havia herdado o trono de Portugal, por ser o filho primogênito de Dom João VI. Porém, para que novamente o Brasil não se unisse a Portugal, Dom Pedro I ele abre mão, ele abdica ao trono português em favor de sua filha, Maria da Glória. Então, Maria da Glória ela torna-se rainha de Portugal, Dona Maria II, e ela casa-se com o seu tio, o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, que faz o seguinte: ele simplesmente usurpa o trono de sua sobrinha esposa e torna-se monarca absolutista, Dom Miguel I. Sendo assim, Dom Pedro, então, soma recursos, ou seja, retira verba dos cofres brasileiros para empreender uma guerra contra o seu irmão, com o objetivo de recuperar o trono de Portugal para, então, dar esse trono à sua filha. Dentro da situação, nós teremos basicamente a seguinte questão: Dom Pedro I estava com a sua imagem política bastante desgastada. Os políticos portugueses que aderiram à causa da independência e muitos moradores do Rio de Janeiro de origem portuguesa passaram a apoiar Dom Pedro I. Então, os portugueses residentes na cidade do Rio de Janeiro, partidários de Dom Pedro I, organizaram uma festa de apoio. E, no geral, os políticos da oposição, os liberais, eles consideravam essa festa uma afronta. Então, sendo assim,
nós teremos principalmente a questão associada à Noite das Garrafalhas, que foram 3 dias de conflitos, do dia 13 ao dia 15 de março de 1831, onde as ruas do Rio de Janeiro passaram por esses conflitos de rua. O Dom Pedro I, que até o presente momento contava apenas com o apoio português, ele havia constituído um ministério apenas de políticos portugueses, o Ministério dos Portugueses. Então, mediante essa pressão popular, mediante principalmente esses conflitos decorrentes da Noite das Garrafadas, Dom Pedro I, ele destitui o Ministério dos Portugueses e cria o Ministério dos Brasileiros, gerando uma série de reações populares e militares, levando à abdicação. Então, Dom Pedro I, ele abdica do trono imperial brasileiro no dia 7 de abril de 1831. Ele abdica em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, que era menor de idade. Então, nesse período que consistiu na menoridade de Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, o Brasil passa a ser governado por regentes, que eram políticos nomeados pela Câmara e Senado Imperial, que passariam a exercer o poder em nome de Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, até que o mesmo atingisse a maioridade para desempenhar as suas funções de imperador do Brasil. A abdicação de Dom Pedro I finaliza-se o que nós chamamos de Primeiro Reinado e dá origem ao período regencial. Ok, meus amigos? Por aqui finalizamos esse vídeo. Aguardo vocês na próxima aula. Tudo de bom, fique com Deus e que a força esteja com você.